Olá, eu sou o Gonçalo Elias, comigo está aqui o José Sousa e estas são as conversas sobre aves. Olá Zé, conta lá Sim, aos nossos ouvintes de que é que vamos falar hoje. bem-vindos a todos. Hoje vamos falar sobre o rabi-ruivo preto, eh, que tu tens como sendo a 31ª espécie da tua lista pessoal, com o nome de Pisco Ferreiro. É verdade, Pisco Ferreiro era o nome que aparecia nos livros que eu usava na altura. Eu penso que já referi em conversa anteriores que eu usava o livro do Roger Peterson, mas tinha adicionado a lápis, a edição era em francês, mas eu tinha adicionado a lápis nomes em português, que, que era o que o meu tio tinha feito, o meu tio enfim, que me meteu neste mundo, e ele tinha uns livros em português, de onde ele copiou os nomes, e na altura, num desses livros estava lá o nome Pisco Ferreiro. Depois, mais tarde, é que passei a usar o nome Rábio Ruivo Preto, mas Pisco Ferreiro é um dos nomes comuns desta espécie, que também é conhecida pelo nome de carvoeiro, ou de rabo queimado, ou de rabo russo, entre outros nomes que tem. Portanto, estas aves, até estas aves muito familiares, que são razoavelmente frequentes e que aparecem junto às casas, normalmente têm uma data de nomes diferentes, porque são aves que as pessoas conhecem relativamente bem. E o meu primeiro contacto com esta espécie foi durante um período em que eu fui passar uns dias ao norte, que eu já referi em conversas anteriores, mais concretamente à zona de Guimarães, e tive lá uns dias numa quinta onde residia um outro tio meu, que na altura também estava a interessar um pouco por esta questão das aves, e aí no norte tive a oportunidade de tomar contacto com várias espécies que não são muito comuns no sul, nomeadamente durante o verão, porque isto foi em julho. Ora, o rabi-ruivo preto, embora apareça no sul, mais no inverno, no norte do país é muito comum em tudo o que é cidades, vilas e aldeias. Portanto, quase todos os lugares habitados têm lá o seu rabi-ruivo preto a cantar. E então foi aí nesses dias em Guimarães, em julho de 1988, que eu registrei pela primeira vez esta espécie. Tu referiste há pouco que o rabi-ruivo gosta, ou que é possível fazer observação em meio urbano, mas não foi sempre assim. Não, não foi. E esse aspecto é extremamente interessante. Porquê? Porque eu acho que o facto deles frequentarem meio urbano, ou melhor, locais habitados, não é só urbano, também aparecem aldeias que já são assim um meio mais rural, mas isto demonstra uma enorme capacidade de adaptação desta espécie à presença humana. E esse de certa maneira, o segredo para diversas espécies não terem diminuído, apesar da crescente humanização da paisagem. Ou dito de outra maneira, nós transformamos os habitats, urbanizamos muitas zonas, há espécies que simplesmente desaparecem porque não se conseguem adaptar, mas depois há outras que se conseguem adaptar muito bem, tirando partido da presença humana e às vezes até dos edifícios. É o caso, então, aqui do rabi-ruivo preto. E eles, originalmente, são uma espécie de zonas rupícolas. Rupícolas vem de rupis, que é rocha. Portanto, são uma espécie que ocorre preferencialmente em zonas escarpadas, zonas de escarpas, de rochas, seja costeiras, seja no interior, inclusivamente em altitude, porque eles aparecem muito em zonas de serras. Por exemplo, na nossa Serra da Estrela, são frequentes até à torre, até ao alto. Aliás, eu lembro-me há muitos anos, eu cheguei mais do que uma vez a dar um curso de identificação de aves de montanha que decorria na Serra da Estrela. E lá no alto, ao pé da torre, há um pequeno centro comercial e tem um restaurantezinho. E à entrada do restaurante, durante vários anos, mesmo por cima da rampa, havia uma trave por cima da porta e estava lá encaixado um ninho de rabi-ruivo preto. E eu costumava dizer na brincadeira, mostrava sempre aquele ninho aos participantes, que estava mesmo por cima da entrada, e dizia: isto é o ninho mais alto de Portugal, porque estava ali num edifício que estava mesmo no topo, e eu não conhecia mais nenhum ninho àquela altitude, e então durante uns anos via lá sempre aquele rabi-ruivo preto. Depois penso que deixou de aparecer, não sei qual é a situação atual, mas naquele caso é curioso que estávamos numa serra rochosa, mas ele foi fazer ninho no edifício. E porquê? Eles gostam de fazer ninhos em saliências, não é bem em cavidades, é sobretudo em saliências. Embora possam usar buracos, mas não é buracos no sentido de buracos fundos como nas árvores. Eles podem fazer ninhos debaixo de telhados, por exemplo, mas precisam de qualquer coisa que tenha um aspecto de prateleira, algo horizontal que sirva de suporte. E essa trave que estava por cima da entrada do restaurante cumpria essa função na perfeição. Mas eu já vi ninhos, por exemplo, em igrejas, que têm às vezes assim umas pedras nos cantos ao pé das arestas, que acabam por servir também ali de pequenas plataformas.
já vi por baixo de telhados falsos, por exemplo, aqueles tetos falsos, às vezes no exterior das casas, têm assim umas coberturazinhas em madeira com um buraco, eles entram lá para dentro e depois enfiam-se ali por cima das telhas. Portanto, o essencial é que esta espécie, embora originalmente nidificasse em rochedos, a partir de certa altura, que não se sabe muito bem quando é que é, mas que eu penso, do que eu li, estes hábitos em muitos sítios mudaram a partir de 1900, embora se saiba que já no século XIX, em Portugal, eles nidificavam, por exemplo, em Lisboa. Portanto, já anteriormente a 1900 havia registros de bichos a criarem em locais urbanizados. Mas, por exemplo, sabe-se que em Inglaterra, onde a espécie nidifica, mas no passado nem sequer nidificava, a partir de 1900 eles começaram a nidificar em zonas industriais, em igrejas e até, pasme-se, em locais bombardeados na Primeira e na Segunda Guerra. Portanto, sítios que foram alvo de bombardeamentos em Londres e arredores, que acabavam por estar em ruínas e ofereciam muitos locais potenciais de nidificação. Mais recentemente, no sul de Espanha, eles em Espanha ocorriam sobretudo na metade norte, estavam ausentes do sul da planície, e nas últimas décadas, sobretudo a partir de 1960, verificou-se também uma expansão para o sul e a colonização de vilas e aldeias em planície, que era uma coisa que não existia no sul de Espanha. Portanto, resumidamente, o que se tem verificado em vários países é uma expansão da área geográfica graças à capacidade de colonizar zonas habitadas, porque originalmente a espécie realmente estava mais ou menos restrita a locais com presença de rochas. Eles mudaram os seus hábitos, adaptaram-se e, portanto, conseguiram sobreviver bem. Curiosamente, apesar de ser uma espécie que não tem propriamente estatuto de ameaça, não é? Tem Não tem, não. como não, Tão pouco mas preocupante. uma das potenciais ameaças que se identifica para esta espécie é precisamente a perda de espaços de nidificação em ambiente urbano, até porque é uma das coisas que se tem verificado, não afeta só esta espécie, afeta outras, que é a questão de que os edifícios modernos não têm propriamente espaços para nidificação de espécies. Precisamente, porque os edifícios, isso acontece, de facto, como referes, com muitas outras espécies que nidificam edifícios. Eu acho que nós até já tínhamos referido isso noutra conversa antes. Para o pardal, penso eu, para o pardal comum, que a Inglaterra diminuíram imenso nas últimas décadas, e um dos fatores que foi identificado na altura é a falta de locais de nidificação, porque realmente os edifícios mais antigos eram feitos, enfim, os materiais variam consoante as regiões, mas um tipo clássico de construção é blocos de pedra. E quando temos blocos de pedra, há intervalos entre as pedras, que às vezes, ou porque não têm massa, ou porque as pedras são irregulares, ou por qualquer outro motivo, ou entre as pedras e os telhados, existem cavidades. Hoje em dia, as técnicas de construção são diferentes, muitos edifícios são paredes completamente lisas, de alto a baixo, sem qualquer buraco, e, portanto, muitas espécies que costumavam nidificar, ou que se habituaram a nidificar em edifícios, que acontece, por exemplo, com gralhas de nuca cinzenta, com paneireiros das torres, com pardais, como eu já referi, com andorinhões e com uma série de outras espécies que aproveitam os buracos em construções, e, em alguns casos, verificaram-se reduções precisamente por causa da escassez de locais de nidificação, como resultado das técnicas modernas de construção. Uhum. Mas atenção, por também já outro me lado... constou que alguns países começam a obrigar a que as construções tenham alguns orifícios, precisamente, ou a utilização de tijolos especificamente desenhados para apresentar esses orifícios, para permitir a nidificação. Sim, não conheço as regulamentações em concreto. Agora, não sei se é uma questão de regulamentação, se é uma questão de sensibilização para as pessoas, para quem constrói, digo eu. Talvez, sem dúvida. O que acontece, às vezes, uma coisa que se pode fazer é também não demolir certos sítios que às vezes estão meio arruinados, podem ter um aspecto um bocadinho deprimente, mas às vezes são úteis para determinada espécie. Eu recordo-me que há uns anos, isto agora não tem a ver com os rábio-ruivos, mas tem a ver com os andorinhões pretos, que é uma espécie que nós falamos aqui há tempos, mas eu há uns anos fui arrolado como testemunha para ir ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco para testemunhar, portanto, para servir de testemunha num processo que opunha, salvo erro, era uma associação de ambiente contra o Ministério da Defesa que pretendia demolir uma parede de um antigo convento em Elvas.
era uma parede arruinada, que acho que era posto do Ministério da Defesa, e que estava cheia de cavidades, onde aquilo tinha um número considerável de anderonhões pretos que nidificavam nas cavidades. E eu fui lá testemunhar precisamente para contribuir com o meu conhecimento sobre a utilidade daquele tipo de estruturas, ainda que arruinadas, para a nidificação de anderonhões pretos e de outras aves selvagens. Eu não sei exatamente depois qual foi o desfecho deste processo, mas neste caso em concreto eu fui servir de testemunha para contribuir para o conhecimento e para a decisão judicial acerca disto. Estou a citar este caso para dizer que, pegando neste exemplo de Elvas, que efetivamente certas paredes, sobretudo assim de edifícios de maiores dimensões, às vezes podem estar em mau estado, e como eu disse há pouco, podem até ter um aspecto um bocadinho deprimente, mas isso não significa que não tenham valor, nomeadamente valor para estas espécies que dependem destes locais para ter oportunidade de se reproduzir. Portanto, E é uma espécie que também pode usufruir das caixas ninha, que é o modelo de o caixas Rabi mais Ruivo, abertos, sim. Caixas não é? mais abertas, porque, como eu disse, eles não gostam tanto daquelas cavidades profundas como as que há em árvore, mas eles precisam de uma prateleira. Basicamente, eles gostam de sentar o ninho numa prateleira, mas não num sítio excessivamente fechado. Portanto, uma caixa ninho daquelas de boca larga, vamos lhe chamar assim, é útil para esta espécie. E depois, às vezes, aparecem ninhos em sítios extremamente curiosos. Eu, há uns anos, de visita a uns amigos ali na zona de São Pedro do Sul, distrito de Viseu, estive lá numa quinta e na quinta mostraram, havia lá um anexo daqueles que se guarda alfaias e outras ferramentas agrícolas, era assim um barracão, e lá dentro do barracão tinha um gancho pendurado do teto, um gancho de ferro, né? E no gancho de ferro, a cerca de 2 metros do chão, estava pendurado um saco de plástico cheio de folhas de chá. Aqueles sacos de plástico só simples, com 2 asas. Não me E digas estava que eles foram cheio, fazer o ninho aí. foram fazer o ninho em cima das folhas de chá dentro do saco de plástico. Portanto, Olha que giro. sim, ou seja, não, mas repara, o facto das espécies conseguirem encontrar estas soluções criativas para aproveitar as oportunidades que se lhes oferecem para construir o ninho é como é que eu ia dizer? Acaba por ser revelador da sua capacidade de sobrevivência. E isto é bom porque as espécies que se conseguem adaptar, obviamente, são aquelas que depois têm mais Claro. probabilidades de se manter. Infelizmente, e esta é a parte que nós não podemos esquecer, nem todas as espécies têm esta capacidade de adaptação. E aquelas que não Eu também têm. tenho conhecimento de situações de nidificação assim um bocadinho fora do vulgar, e que são, por exemplo, garagens ou arrumações que normalmente estão fechadas e que têm, por exemplo, uma ventilação ou uma janela com vidro partido ou coisa assim do género, eles vão nidificar dentro dessas instalações, em cima de um móvel velho que está lá, numa prateleira, qualquer coisa assim do Sim, género. sim, eles são extremamente criativos, conseguem encontrar, desde que haja uma prateleirazinha, um cantinho mais ou menos horizontal, e que não tenha demasiada oportunidade. Até recentemente contaram uma história também de umas aves que fizeram a ninho, se não foi num aparelho de ar-condicionado, foi mesmo ao lado, mas também assim numas traseiras de uma habitação, portanto, eles conseguem realmente encontrar ou ver ali oportunidades nos sítios mais improváveis, e isso ajuda a explicar, como eu disse, o sucesso desta espécie. E eles estão-se a expandir não apenas para sul, na Europa, mas também para norte, nomeadamente na Escandinávia, que era uma zona onde eles não ocorriam, expandiram-se agora bastante e, portanto, isso em parte graças à sua capacidade de adaptação. Uhum. Uma das coisas curiosas desta ave também, pelo que eu percebi, é que quando os jovens abandonam os ninhos, eles ainda não voam. E o que quer dizer que estes ninhos em ambientes habitados, digamos assim, normalmente acabam por ter ali as crias a conviver com, com proximidade das pessoas durante um dia ou dois, antes de começarem a voar Sim, de sim, facto. mas predadores domésticos também, não nos podemos esquecer disso. Portanto, esta espécie, pelo facto de nidificar numa zona que é muito frequentada por predadores domésticos, também, embora tenha as suas vantagens, também as torna mais vulneráveis a determinado tipo de ataques. Portanto, temos que ver sempre as coisas por este prisma. Portanto, eles beneficiam das estruturas criadas pelas pessoas, mas acabam por estar muito mais expostos a certos perigos. Mas enfim, eles lá conseguem encontrar o seu equilíbrio, e se eles continuam a reproduzir em zonas habitadas é porque eles se estão a dar bem com essa estratégia.
Mudando aqui o tema, quando há pouco referiste que eles têm uma distribuição que tem estado em crescimento, pelos vistos, para norte e para sul, e como é que é em termos de movimentos desta ave? É uma ave migradora? É uma ave Ou seja, residente? Como é que... esta ave distribui-se, já agora, para contextualizar, eles, em termos de reprodução, distribuem-se desde a Europa, portanto, desde a Península Ibérica, pela Europa fora, até a Ásia Central. Ásia Central, enfim, quase extremo, porque vão até à Mongólia e à China. Mas a distribuição é um bocado descontínua. Portanto, digamos que há duas subpopulações. Uma na Europa, que vai desde Portugal até à Ucrânia, mais ou menos, e que apanha todo o Mediterrâneo, inclusive o norte da África, vai até ao sul da Escandinávia e um bocadinho da Inglaterra, e depois outra subpopulação que começa na Turquia, tal que vai até à China. Essa subpopulação oriental até é bastante diferente da nossa, porque os bichos, em vez de terem o ventre cinzento, têm o ventre todo vermelho. Portanto, ruivo, cor de Mas é fogo. a mesma subespécie? Não, não, são subespécies diferentes. Há 5 subespécies na Ásia e todas elas com o ventre de cor de fogo. Depois são um bocadinho diferentes entre si. Mas essas são ocidentais na Europa. E depois a população europeia, durante muito tempo, era considerada que tinha duas subespécies. Uma chamada gibraltariensis, que foi, o nome vem de Gibraltar, que foi onde foi identificado a primeira vez, e uma outra chamada Aterrimus. Aterrimus é o superlativo de ater. Ater significa preto, e portanto Aterrimus será qualquer coisa como pretíssimo, que é a subespécie que foi descrita para o centro e sul da Península Ibérica. E que, curiosamente, o espécime tipo foi colhido em Portugal na zona de Belas, portanto ali perto de Sintra, em 1923. Só que, recentemente, houve algumas revisões taxonómicas e o IOC, por exemplo, que é a taxonomia que seguimos no Portal Aves de Portugal, já não considera a subespécie Aterrimus e, portanto, considera que na Europa é tudo gibraltariensis. Portanto, isto em termos taxonómicos. A população europeia é parcialmente migradora, sendo que as do Sul, as do Mediterrâneo e incluindo a Península Ibérica, são residentes, estão por cá todo o ano, mas as da Europa Central migram para o Sul. É o que acontece com muitas outras aves que são predominantemente insetívoras, que é o caso deste. Eles não são, migradores transsaarianos, mas as aves insetívoras, na quase totalidade dos casos, não conseguem ficar na Europa Central porque está tudo gelado, não há insetos, não há alimento, e então migram para o sul da Europa. O que é que isto significa? Significa que nós recebemos cá no inverno muitas aves vindas de outros países europeus. Aliás, eu disse há pouco que eles nidificavam sobretudo no norte e centro do país e que são escassos no sul como reprodutores, porque eles a sul do Tejo como reprodutores são escassos, aparecem nas zonas rochosas da costa, aparecem no norte alentejano, na Serra de São Mamede e arredores, e agora já começaram a colonizar algumas localidades um bocadinho mais a sul, como por exemplo Évora, Elvas, Alter do Chão, já vão aparecendo, mas não são muito comuns. Só que no inverno altera-se a situação, porque no inverno eles aparecem em todo o sul do país e aparecem muito em planície. É uma adição de espécies, digamos, de indivíduos É vindos. muito, chegam muitos no inverno, mas aí aparecem em terrenos agrícolas e florestais, portanto podem aparecer em habitats completamente diferentes. E as E nossas então, nidificantes ficam cá? ficam, essencialmente são sedentárias, embora, por exemplo, as que habitam nas serras, como na Estrela e no Gerês, façam movimentos altitudinais, que é algo que também é frequente nas aves que moram, enfim, Assim que como nidificam nas também há zonas de com altitude. certeza aquela dispersão pós-nidificação, imagino É eu. possível, sim, que isso acontece em quase todas as espécies. Aliás, é assim que elas depois descobrem locais novos para nidificar. Agora, relativamente a estas aves que nos visitam no inverno, gostava de referir que, e há recapturas em Portugal e em Espanha, a maioria das aves que foram recapturadas com anilha vem da Alemanha, que é a principal fonte. Aliás, na Alemanha a espécie é muito comum durante a primavera e o verão. E depois também há bastantes vindas da Bélgica, da Suíça e da França. Portanto, e depois de outros países da Europa Central também, mas essencialmente a Alemanha, França, Suíça e Bélgica são assim a principal origem dos nossos invernantes. Só para terminarmos, uma pequena nota em relação à questão da identificação, dado que esta espécie, em particular, ela tem algum dimorfismo também sexual, não é? A fêmea é um Sim. bocado mais clara É que o macho, mais castanha, sim. mais castanha e não tem aquela mancha esbranquiçada que o macho Da asa, tipicamente não tem, apresenta, não. não é? Não. Mas a fêmea barra imaturo, porque o imaturo é parecido com a fêmea, pode ser confundido com
o imaturo, Do ou Rabi perdão, Ruivo com a Testa Branca, fêmea não do é? Rabi Ruivo Testa Branca, Pode, exatamente. pode. Assim, de uma forma simples e sem me querer alongar muito, eu diria que a forma mais fácil de distinguir as fêmeas das duas espécies é que a fêmea do Rabi Ruivo Preto, embora seja castanha, é razoavelmente escura nas partes inferiores, portanto, no peito e no ventre. Ao passo que a fêmea e o imaturo do Rabi Ruivo Testa Branca são muito clarinhos por baixo. Aquilo é quase é uma espécie de um branco sujo, às vezes com nuances alaranjadas. Portanto, eu diria, como eu disse, sem entrar em muitos detalhes, olhando para as partes inferiores, com um bocadinho de experiência, nós conseguimos perceber que se for escuro é fêmea de Rabi Ruivo Preto, se for claro é de Rabi Ruivo Testa Branca. De qualquer forma, o Rabi Ruivo Testa Branca é uma ave essencialmente florestal e que está presente de março a setembro. O Rabi Ruivo Preto, quando aparece em zonas florestais, são os invernantes, aparece sobretudo de outubro a março. Portanto, pode haver alguma sobreposição de datas, mas muito pequena. Isso também ajuda a separar A as duas fazer a espécies. distinção, exato. Gonçalo, muito obrigado. Desta vez estivemos então aqui a discutir o Rabi Ruivo Preto e despedimos, agradecendo a todos os que nos ouviram. Haverá mais conversas proximamente, portanto, já sabem que as conversas estão todas disponíveis no portal do Aves, no YouTube, não é? No portal do YouTube No do canal Aves de YouTube Portugal, do no Aves de canal, Portugal, sim, e exatamente. que essas informações, estes links para estas conversas e outras produções também do Aves de Portugal também estão disponíveis no próprio portal Aves de Portugal, associadas às espécies que lá estão apresentadas, certo? Exatamente. Obrigado, Zé, e até à próxima conversa. Até à próxima.